Mas afinal, quem você quer representar? E como transmitirá a mensagem de que você é a pessoa mais adequada para isso? Seja bem-vindo à aula 2 do módulo Comunicação e Marketing na Sociedade em Rede. Hoje vamos estudar a importância do mapeamento do público-alvo da campanha e os benefícios da pesquisa eleitoral, questionar o seu pertencimento ao segmento que escolheu para representar e qual a forma mais adequada de sensibilizá-lo para empunhar a sua bandeira. E ainda a influência das campanhas positivas e negativas pela web. Tenha uma ótima aula! Cada eleição possui as suas peculiaridades, contexto em que ocorre e momento político do país. Esse cenário influencia no momento da escolha do voto. Logo, mesmo quem já tem ou teve um mandato deve esquecer a ideia de que já sabe tudo sobre os eleitores que julga serem seus. É chegado o momento de compreender o momento político e mapear o seu público-alvo. Marcos Martinelli é quem nos passa as dicas para esta missão. O primeiro passo para conversar com o público-alvo é saber a mensagem que eu tenho e de que forma essa mensagem pode interessar a pessoa que está do outro lado. Se vai falar, se algum é minerador, vai querer defender a mineração junto a alguém que defende a sustentabilidade, é difícil, vai demorar bastante tempo, talvez não dê. O contrário da mesma forma, se alguém que defende a sustentabilidade quiser, sugerir que um lugar de mineiros desapareça, explicar para aquelas famílias que dependem daquilo também é complicado. Então tem que identificar as pessoas que estão aptas ou poderão estar interessadas, eventualmente, bem apresentada a questão, em seguir aqueles princípios que o candidato está defendendo. Um exemplo que pode ser colocado é quem defende causas animais, por exemplo. Como fazer isso? Quais as pessoas que se interessam? Bom, tem que frequentar lugares onde essas pessoas estão, parques, praças, clubes de cães e gatos, tem que entrar em redes sociais, pode criar um site ou se associar a algum site que converse sobre essas questões e entrar em contato direto. Principalmente, quanto mais baixa a escala na busca de votos, vereador, prefeito, depois deputado estadual, deputado federal, quanto mais próximo das pessoas se estiver, mais são esses valores que poderão serem absorvidos. Público-alvo. Segmento da sociedade com determinadas características em comum, idade, sexo, profissão, interesses, etc., ao qual se dirige uma mensagem ou um conjunto de mensagens. Fure a bolha virtual. Para auxiliar no mapeamento do seu público-alvo, reúna-se com sua equipe e responda algumas perguntas que listamos. Seja humilde. Mesmo acreditando que já sabe todas as respostas, proponha esse momento. Você poderá descobrir novas informações. Onde o meu eleitorado está? Bairro, cidade, região, estado? Qual a faixa etária dele? Quais são os assuntos que mais interessam essa população? Eles já sabem quem votar? Quais são os principais problemas enfrentados por essas pessoas? Quantos são? O que gostam de fazer nas horas vagas? Qual sua área de atuação? Qual o seu nível de instrução? Quais obstáculos vivenciam no seu dia a dia? Como preferem consumir informação? Tablet, computador, celular, TV, jornais? Quais os seus hobbies? O que eles defendem e o que é essencial para as suas vidas? E esse termo, bolha virtual social, o que significa? Os algoritmos utilizados por ferramentas como Twitter, Facebook e YouTube alimentam-se de postagens, curtidas e comentários para oferecer mais e mais conteúdo para que as pessoas sigam curtindo e compartilhando. Ou seja, eles nos mostram cada vez mais somente aquilo que nos interessa, que curtimos anteriormente. Em política, isso fica bem claro.
cada usuário acaba cercado por outros que têm as mesmas ideologias e formas de pensar. Isso dá a sensação de que todos pensam igual, de que estamos sempre certos, provocando uma cegueira. Se usar isso como guia de sentimento eleitoral, poderá ter surpresas negativas na urna. Fure a bolha! Você já mapeou o seu público. Também as lideranças, aquelas pessoas que, enviada uma mensagem, a faz reverberar em toda a comunidade de atuação dela. Perfeito! Mas que mensagem foi essa? Que linguagem? Parece você falando mesmo? Tem identificação com quem vai recebê-la? E como é que se busca isso? Além de visitar essas pessoas, ter uma conexão na internet onde se consiga dialogar com essas pessoas e criar seguidores. É importante, para criar seguidores, saber primeiro ouvir, depois ser significativo para essas pessoas e finalmente conseguir que elas sejam parceiras e, por último, reproduzam as afirmações, reproduzam os fatos que o candidato irá apresentar. Sem ser relevante não consegue. Aí pode ser através do e-mail, através do Facebook, Twitter, Instagram, mas tem que haver o contato e tem que criar esta rede. Sem criar a rede hoje em dia é difícil chegar lá. Antigamente era mais fácil com os sindicatos, que agora começam a ficar mais fragilizados. Tem maneiras inúmeras, mas tem que ter uma coisa chamada disciplina. Tem que saber o que quer, quantos votos precisa, quantas pessoas precisa conversar e quantas pessoas precisa ter o retorno para que realmente o que o candidato defende seja uma causa não apenas dele, mas daquele grupo para o qual ele está falando. Por isso é muito importante este foco, né, e entender bem que a comunicação, o marketing, não é o que o candidato fala, é aquilo que o telespectador, aquilo que o público-alvo, aquilo que o leitor está entendendo. Se não houver esse diálogo, não existe o marketing e a comunicação não será feita. Pertencimento é a crença subjetiva numa origem comum que une indivíduos distintos. Os indivíduos pensam em si mesmos como membros de uma coletividade, na qual símbolos comuns expressam valores, medos, aspirações. Estabelece-se, assim, um sentido de homogeneidade, de fazer parte de um grupo. Você já se perguntou como funciona a cabeça do eleitor? Como será que ele escolhe seu representante? O que mostramos agora, obviamente, não é o mapa da mina, mas uma simulação de como ele poderia processar as informações, sejam elas negativas ou positivas, que recebe através das várias telas, seja através das redes sociais ou da televisão. Para escolher o voto, o eleitor busca descobrir qual entre os postulantes a determinado cargo poderá provocar mudanças positivas em sua vida pessoal, familiar e em comunidade. Quem daquela lista de nomes tem pertencimento a ele? Para chegar a essa conclusão, o eleitor aposta, primeiro, na exclusão, reduzindo seu campo de decisão. Muito provavelmente, aqui entra o famoso "mas disseram que ele fez isso, que fez aquilo". Então ele exclui nomes. Depois, inicia a análise dentre os que sobreviveram à exclusão. Então, ele passa a listar o que há de positivo em cada nome. Você percebeu que o eleitor processa tanto informações positivas quanto negativas. Ou seja, ele aceita tanto a campanha positiva, que propõe e destaca qualidades, quanto a negativa, usada por um candidato para atacar outro, expondo o que há de pior no adversário. Mas a campanha negativa é muito perigosa. Precipitação, descontrole emocional ou desrespeito podem desqualificar o candidato perante seu eleitor, alavancando justamente a candidatura oposta. E agora? Falando a língua da pessoa, no caso nosso, falando um português que a pessoa entenda. Dizia o velho Chacrinha, quem não se comunica se trumbica, e ele falava muito bem. Se quiser falar, né, num público em termos educacionais de nível menor, quiser falar com uma linguagem erudita das universidades, dos PhDs, não vai ser entendido. Vice-versa também, não vai ter representatividade. Tem que entender, não é fazer um discurso diferente não para cada grupo, não. É conversar com a linguagem que aquele grupo entende. Senão a mensagem não chega e ela não fica. E se conseguir se identificar, ter jargões, lá no norte, por exemplo, o candidato disser lá no Amazonas,
vou pegar o beco, é sair fora, né? Ou falar mano, lá eles usam muito mano, Rio Grande do Sul, tchê, né? Tem vários lugares, tem que entender o linguajar de cada área, de cada setor e também de faixa etária, com a gurizada, com os jovens hoje em dia. Se não falar uma linguagem próxima da dele, ele pode ser, esse é mais um velho que está aqui para me incomodar. Então, a relevância também está, não no conteúdo, mas na forma com que você se comunicar com o eleitor. Nesta aula, vimos as formas de mapear os eleitores que possuímos pertencimento. A importância em adequar o público-alvo à linguagem corporal e verbal, assim como a mensagem transmitida. E a importância da decisão e riscos de campanha de ataque ou não. Reflita bastante com todos os membros da equipe sobre os conhecimentos aprendidos hoje e nos vemos na próxima aula. Até lá!